Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Devido a isso, nós já reencarnamos em todas as raças, como os brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, de acordo com o esclarece o Espiritismo, que diz mais: a tão sonhada felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, nós precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, neste sábado, vamos colocar mãos à obra e, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de Lucas, onde diz o seguinte: mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e negrar-me com os meus amigos. Aqui é outra parte da parábola do filho pródigo, porque eram 2 filhos. Um foi para o mundo, o outro ficou trabalhando com o pai. Então, o que ficou trabalhando com o pai disse o seguinte: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Pois é. Aqui, na parábola do filho pródigo, nós encontramos 2 tipos de pessoas. O primeiro, que é o filho pródigo, que pediu parte da sua herança, a sua parte, e foi para o mundo se divertir. Quando acabou o dinheiro, teve que trabalhar e lembrou que na casa do pai ele tinha uma vida tranquila. E aí retorna para casa. O pai o recebe de braços abertos, mas o outro filho fica com ciúmes, não é? Ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, ele foi o irmão correto. Ficou trabalhando com o pai, mas ele demonstra o quê? Ele demonstra o egoísmo, porque estava remoendo censura e reclamação. Ficou com ciúmes, porque observou a alegria do pai abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido e age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Ele é fiel ao serviço do pai. Contudo, critica-lhes os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizar o pai aos próprios caprichos. Não é assim? Ele atende aos interesses do pai, na época vigiando o pão e a prata, que eram os tesouros, né? Guardou lealdade, mas ele também quer a sua parte na herança, não é assim? E o coração paterno, que é Deus, que essa é uma alegoria, é de nós, espíritos criados por Deus, simples ignorância, isto é, sem conhecimento, e vamos ao mundo para crescer, para evoluir. Só que tem alguns espíritos já um pouco mais evoluídos do que nós, mas que ainda não conseguiram tirar do coração
o orgulho e o egoísmo. O orgulho porque ele diz que cumpre os mandamentos do Pai. E o egoísmo porque gostaria que o Pai lhe desse um cabrito, como diz Lucas, para quê? Para que pudesse festejar com seus amigos. E a gente percebe uma coisa interessante, né? Coração paterno, no caso que é Deus, negra quando alguém de nós, cansado de errar, cansado de sofrer, volta-se para ele, ou seja, cumprindo as leis morais, as leis que regem o universo. Então, esse é o caminho que o filho pródigo faz de volta para o Pai. E é o caminho que cada um de nós, se já não fez, mais dia, menos dia, vai ter que fazer. Porque, provavelmente, alguns de nós são como o filho que ficou. Cumpre os mandamentos, cumpre os deveres, respeita as leis, mas ele quer recompensa. Não é assim? Quantas vezes nós praticamos a caridade, esperando que o mundo nos veja, que o mundo nos louve, e Jesus diz o contrário, que não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda, ou seja, a caridade, e não estou falando somente na caridade material, mas a caridade como nos esclarece Allan Kardec, que é dar de nós, dar daquilo que nós temos. O que é que nós temos? Normalmente a gente pensa que tem alguma coisa de material para distribuir, não é? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo outro, eu vou me dedicar um pouco mais à espiritualidade. Só que o tempo de Deus é infinito e quando nós pensamos assim, nós não estamos cumprindo as leis divinas que pede que dê de nós, dar de nós, dar dos nossos sentimentos, dar o apoio para quem precisa, dar a mão para levantar o caído, dar uma palavra de consolo para todos aqueles que sofrem. Então, isso é a verdadeira caridade. E a pergunta que eu faço hoje é: estamos praticando a verdadeira caridade? Estamos trabalhando pela nossa evolução? Ou somos como o filho que ficou, que cumpriu os mandamentos, mas era egoísta? Ele queria a recompensa pelo trabalho que fez, que fazia e que faz para o Pai. Quantas vezes nós somos assim? Pedimos que Deus nos recompense pelo esforço que nós fazemos. E quando Deus não nos recompensa, não nos dá o retorno, nós normalmente dizemos que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto, não. Cada um de nós recebe de acordo com aquilo que faz. Mas principalmente com aquilo que faz, sendo comandado pelo seu coração, sendo comandado pelos bons sentimentos, e não sendo comandado pelo orgulho, pelo egoísmo, quando a gente dá esperando a recompensa. O próprio Jesus disse: quando nós recebemos a recompensa, ou seja, o aplauso dos homens, Deus não nos deve nada. Mas se auxiliarmos em segredo, com certeza, na próxima ou nas próximas reencarnações, nós teremos a recompensa. O problema é que nós queremos a recompensa hoje, não é? Mas vamos pensar em termos de eternidade. Somos eternos. O que são 100 anos, 200 anos em relação à eternidade? É um segundo dentro de uma hora. Pense nisso. Ontem nós descansamos, lembrávamos do retorno de Jesus à pátria espiritual, que veio nos trazer a lei de amor.
É importante lembrar que amanhã é o domingo de Páscoa, é o dia em que Jesus nos apresenta a imortalidade da alma, ou seja, ele reaparece diante de Maria Madalena, mostrando que a morte não existe, não. A morte é simplesmente nós nos livrarmos de um corpo, voltarmos à pátria espiritual, para depois renascer e seguidor. Você está vivendo para a eternidade ou está vivendo única e exclusivamente para o mundo material? Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.